Antes de pregar, geralmente eu vou até um conselheiro de respeito para buscar o seu conselho. Hoje de manhã eu fui até o Raia, conversamos sobre o sermão e eu perguntei para ele o seguinte: sobre o que eu devo pregar, Raia? Ele disse: bem, eu amo Moisés. Ok. E eu respondi: eu devo pregar muito tempo ou pouco tempo? Ele disse: muito tempo. Você sempre precisa saber qual consultor escolher. Eu escolhi um bom consultor. Mas não vamos falar sobre Moisés, não. Nós vamos falar sobre uma passagem que é muito importante se queremos entender a vida cristã. Vamos começar com o versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Vejamos a primeira parte. O Espírito afirma expressamente. Esta é uma linguagem muito incomum. Em nenhum outro lugar o encontramos no Novo Testamento. Portanto, há muita ênfase aqui no que você tem a dizer. O que significa? Significa que é muito importante, muito importante. Isso que significa que você tem que prestar atenção. Devemos prestar atenção a toda a palavra de Deus e toda a palavra de Cristo. No Novo Testamento, lemos que Jesus, às vezes, ele dizia assim, em verdade, em verdade vos digo. Isso não significa o que ele diz, neste caso, seja mais verdadeiro, mas ele dá mais ênfase em alguma coisa. Você tem que ouvir. Então, Paulo diz, o Espírito afirma expressamente, explicitamente, que algo acontecerá no final dos tempos. Agora, precisamos definir o final dos tempos, porque há muita confusão sobre isso. Há quem se lembre do restabelecimento de Israel em 48, desde os últimos dias, enquanto outros, aqueles com uma atitude mais carismática, referindo-se a certos movimentos de despertar, disse que os últimos dias já começaram. Bem, é tudo um erro. De acordo com a Bíblia, nos últimos dias, nos últimos tempos, eles começaram 2000 anos atrás. Isto é muito claro, como Pedro cita Joel em Atos 2, quando o Espírito de Deus derramar, diz nos últimos dias. Os últimos dias com a primeira vinda do Salvador. Eles começaram com sua morte, ressurreição e ascensão. Este é o tempo do Messias, estes são os últimos dias. Agora, não tenho tempo para ir fundo nisso, mas também é um momento de dificuldade, de problemas. Sempre se acreditou que quando o Messias viesse, tempos difíceis viriam primeiro. Um período de transição, o tempo de já e ainda não. O que vemos no macrocosmo, isto é, que o reino de Deus está se espalhando pelo mundo, mas ainda não totalmente se espalhou. Também pode ser visto como microcosmo. Isto é, tempos difíceis estão acontecendo em você também. O Salvador entrou em seus corações e fez grandes mudanças em vocês, mas vocês ainda estão lutando em suas almas. Você ainda não se tornou completamente santo. E é o que chamamos de tempo, já e ainda não. O reino de Deus chegou. O reino de Deus está por vir, mas ainda não chegou integralmente. Então, nós estamos vivendo nos últimos dias, e Paulo descreve algo como que tem sido uma luta ao longo da história da igreja. Isso é algo sobre o qual ele teve que escrever aqui também uma carta a Timóteo. É algo que precisamos ouvir. Agora, 2000 anos depois. Agora, ele diz... o Espírito diz expressamente que nos últimos dias alguns se apostatarão da fé. Isso é muito importante, porque vivemos nesses tempos, vivemos em uma época em que não há muitos crentes no Ocidente, mas sim pessoas que afirmam firmemente que ateus, agnósticos ou algo diferente de cristãos. Paulo está falando sobre algo que ocorre dentro da igreja pública, visível. What is known as the public or open church. Ele diz que haverá pessoas dentro do cristianismo que se apartarão, se apostatarão. Ao se separar, eles provam que eles nunca foram realmente cristãos. Ele diz que dentro da igreja pública, e por igreja pública quero dizer que todos os que professam ser cristãos, haverá aqueles que afirmam ser cristãos. Na realidade, porém, eles se apartam, se apostatam do que o verdadeiro cristianismo significa. Veja bem, esse é o tipo mais perigoso de todos. Quando o homem entra em uma igreja e diz, eu sou ateu,
Ou se você disser, eu sou um adorador de Satanás, todo mundo responde automaticamente que eles não escutam esse cara. Mas se alguém entra e diz, eu sou completamente cristão, mas tem uma visão nova, melhor e mais bíblica que a sua, way of looking at things than you do. isso é perigoso. Você entende? Isso pode ser muito, muito perigoso. Agora, ele diz, o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé. O que aqueles que mantêm seu credo cristão até certo ponto fazem? No entanto, eles se separam da fé. O que é característico deles? Ele diz que eles prestam atenção às almas crentes e os ensinamentos dos espíritos malignos, de demônios. De novo, mesmo para mim, que estudo a Bíblia regularmente, é um discurso muito difícil. Você entende? Ele não está falando de pessoas que estão apenas cometendo um erro, ou cometendo um erro de ensino isolado apenas. Ele está falando sobre algo sério, difícil e perigoso. Mas vamos voltar e resumir o que fizemos até agora. Você se lembra do que ele diz? Paulo diz, o Espírito fala, diz, esta é uma formulação original, expressa a ele que isso é importante. Escuta, ele então continua dizendo que os delírios dessas pessoas, a loucura que eles professam ser cristãos. Os ensinamentos do próprio diabo, demônios. Agora, é assim que ele caracteriza essas pessoas. Versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Agora, quando a consciência está estampada, isso significa bem... Por exemplo, quando o gado costumava ser mochado, o chifre cortado em fazendas, houve um tempo em que eles cortavam seus chifres, depois nos tornávamos mais modernos e pegamos um ferro quente. Aí a gente fazia isso com ferro quente. Era desse tamanho assim, ó, e havia um buraco no meio e a gente colocava no chifre. E a princípio causava muita dor, tinha que lutar com o animal. Se o animal não tivesse com algo preso no pescoço, ele ia lutar muito. Mas assim que entrava lá, a dor parecia que ia desaparecendo. O que acontecia? Os nervos ficaram insensíveis e o animal não sentia mais nada. Como pessoas que, em certo sentido, não percebem o pecado de forma alguma, entende? Eles não são apenas cegos, mas não sentem isso. Eles não percebem isso. São pessoas incrédulas, que quem a vê constantemente, grandes manifestações da glória de Deus, manifestações dos seus próprios pecados, e vivem uma vida crente. Não, eles estão se divertindo. Eles se sentem bem. Mas aqui está a hipocrisia também, porque toda vez que entramos no que chamamos de religião cristã e não compreendemos o significado dos nossos pecados, então somos complacentes. E quando falamos de complacência, estamos falando de hipocrisia. Minha família e eu temos lidado com os fariseus nos últimos dias. Uma das coisas maravilhosas a respeito dos fariseus é quão cegos eles realmente eram. Eles tinham uma opinião muito boa de si mesmos. Eles viviam como um gramado verde, lindamente cortado. Jesus diz que enquanto as pessoas estão andando naquele gramado verde, eles pensam, que campo lindo, que gramado lindo, você enganou a todos, porque na verdade são ossos mortos por dentro de você. Estamos falando dessa pessoa, quem é arrogante e complacente. Ok? Até agora, caracterizamos o tipo de pessoa que tem sérios problemas. Agora, no entanto, Paulo continua explicando o que essas pessoas realmente ensinam. Diz no versículo 3, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Bem, eu não esperava isso. Você sim? Até agora ele falou, e o Espírito falava expressamente. Então ele alertou contra os ensinamentos demoníacos e satânicos. Satanic teaching. Então ele falou de pessoas cujas consciências estão mortas, cauterizadas. E de repente você começa a falar sobre comida? Pensei então no anticristo. Ou será uma negação da divindade de Cristo? Ou qualquer outro ensino?
Mas eu estava esperando que você começasse a falar sobre isso. Escute, todos os tipos de comida são boas. Casamento é bom. Eu não esperava isso. E assim por diante. Você entende? De alguma forma parece que não se encaixa aqui. Agora, se lermos esse texto, aqueles que proíbem o casamento, você pode pensar, meu irmão Paul, por que você escolheu essa parte? Ninguém em nossa igreja proclama que não devemos nos casar ou que devemos evitar certos alimentos. Pelo menos isso não é um problema para esta igreja. Que seus membros não desejam se casar. Leve crianças. Leva as crianças. Então o que isso tem a ver conosco? Você entenderá em breve. Espero que de uma maneira que bota temor no coração de vocês. Porque de muitas maneiras é sobre todos nós isso aqui. É sobre uma tendência que todos nós temos. E não se engane. Mortal. Você se lembra do que eu disse? Quando um satanista entra em uma igreja e ele diz que é satânico, nós não ouvimos ele. Mas se algo, 90% de cristãos, até 100% do que se dizem cristãos, apenas com a ênfase errada, é capaz de mudar uma igreja de crentes, que ele é deixado como nada, além de muitas pessoas hipócritas, cheias de legitimidade. Então vamos voltar agora e vamos olhar o contexto deste texto, então entenderemos, ok? Para fazer isso, precisamos sair do capítulo 4 e devemos voltar ao versículo 16 do capítulo 3. Ou seja, voltemos ao versículo 15, 1 Timóteo capítulo 3. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Quais são as prioridades na casa de Deus? O que a casa de Deus deve fazer, como você deve agir, se comportar, mas não se trata apenas das ações. As ações são sempre baseadas em como pensamos, no que acreditamos. Então, a casa de Deus. E agora ouça. Que é a igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Recebemos um avanço sagrado, um por um, e essa é a verdade de Deus. Ao mesmo tempo, também recebemos um avanço sagrado juntos, e essa também é a verdade de Deus. É nossa responsabilidade individual nos apegar à verdade que aprendemos. Vamos aprender ainda mais e compartilhá-la com outras pessoas quando nos reunirmos na igreja. E o mundo nos vê juntos. É nossa responsabilidade cuidar da verdade. Da verdade. De fato, é nossa responsabilidade. E essa é uma responsabilidade extremamente grande. E observe que também seremos responsabilizados no dia do julgamento. A verdade não é importante para você? Não é importante para cumprir e anunciar ela? Você será contado como um crente no dia do julgamento. A verdade que você recebeu e se apegou. Ele vai além e diz, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Ele confessou. Ele diz, eu nem preciso explicar isso, mas eu digo. Ele diz que é um conhecimento comum. Se existe verdade, o que todos os cristãos sabem e com o que todos concordam é o seguinte: a grande coisa é o segredo da vida divina. Grande é o mistério da piedade. Como? Como? Como pode um miserável, corrupto, pecador, um homem odioso e pecador, se tornar um homem ou uma mulher piedosa, cheio de piedade, cheio de virtudes cristãs? Quero dizer, se alguém fizer essa pergunta, você provavelmente já ouviu isso de mim, mas a maior manifestação do poder de Deus é quando ele converte um homem do que ele criou o universo. É mais importante, o universo ex nihilo, criado do zero, mas quando ele recria o homem, então um monte de depravação radical é tornado novo. É quando me lembro lá no Peru, havia uma família lá, ambos eram advogados nessa família, e o marido era um grande vilão, um advogado desonesto. Ele era um vilão
Um vilão. E ele se converteu. E ele se tornou a melhor pessoa que eu já conheci. Um dos melhores. Como isso pode acontecer? Mistério, pronto. É por isso que é tão importante que você entenda a doutrina da depravação. E se maravilhe com esse mistério. Se você acha que as pessoas são quase perfeitas e Deus está apenas se ajustando a elas e já os envolvendo em sua família, então você não pode apreciar o Evangelho. Mas quando você percebe que poderia ter sido Hitler, se Deus não tivesse tirado o mal de você, quando você vê as novas virtudes em si mesmo, e quanto você ama a Deus e as pessoas, você diz, a grande coisa é o segredo da vida divina, a piedade. É um segredo para o qual a ciência ainda não conseguiu encontrar uma explicação. Podemos levar as pessoas para a lua, mas não podemos tornar uma parte da cidade segura. Deus pode fazer isso. Deus pode. Porque Ele pode mudar as pessoas que moram lá naquela rua. A grande coisa, o grande mistério é da piedade. E qual é esse segredo? Vemos aqui no versículo 16. O Evangelho. Ele é a verdade, o segredo da vida divina, da piedade. Ele, aquele que foi manifesto em carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos e pregado entre os gentios. O que significa? Que quando ele ressuscitou dentre os mortos, Deus justificou o seu Filho. Se havia alguma dúvida em você sobre se Jesus de Nazaré era realmente o Filho de Deus, Deus te respondeu. Ele o ressuscitou dentre os mortos. Se isso não é justificativa suficiente, não há evidências suficientes para você. Então eu tenho más notícias em vez de boas notícias. Você não recebe nenhuma outra evidência. Ele o ressuscitou dentre os mortos, o ajustou, ele o viu contemplar por anjos, pregado por gentios, criado no mundo, recebido na glória. Uma das coisas que é muito importante entender sobre o cristianismo é que tudo não aconteceu em algum lugar isolado, escondido. Este não é um tipo de religião oculta ou nacionalista, mas eles são proclamados entre as nações, essas verdades. E pessoas de todas as tribos e nações se juntaram a ele e os outros se unirão antes que ele volte. Você sabe, se olharmos para o cristianismo do Oeste ou da América, nós poderíamos dizer que somos apenas uma minoria minúscula, uau, uma pequena minoria. Se formos para a Indonésia, também se pode dizer que os cristãos são uma minoria minúscula. Mas, se reunirmos todos os cristãos que vivem em todos os países do mundo, veríamos que essa é a maior religião do mundo. Então, Deus apareceu em carne, foi justificado, ele foi visto entre os anjos, eles creram no mundo, na glória. Paulo descreve para nós as boas novas de Jesus Cristo. Então, qual é o grande mistério? O mistério revelado. Qual é a grande verdade, a única verdade que pode tornar um homem piedoso? O que pode tornar um homem agradável a Deus e verdadeiramente piedoso? Qual é a única coisa que pode fazer isso? As boas novas de Jesus Cristo. As boas novas de Jesus Cristo não apenas nos redimiram. As boas novas de Jesus Cristo são os principais meios, o que pode nos tornar santos, que pode mudar nossas vidas, que pode nos permitir ser a imagem de Deus em Cristo. Esta é a mensagem das boas novas. Entender as boas novas é a transformação pela compreensão, entendimento, cuja maior manifestação é a fé em Deus e o amor pelos santos. E pelos santos. Esta é a única mensagem. Você sabe, aqui está um dos grandes problemas na igreja de hoje. Acreditamos plenamente no versículo 16 do capítulo 1 de Romanos. Dizemos que a boa notícia é a única mensagem. O único poder através do qual o homem pode ser redimido. Eu gostaria que pudéssemos estender isso para se tornar um santo. Mas quando chegamos aqui, temos todo tipo de ideia sobre como alguém pode se tornar um santo, um crente. Estabelecemos todo tipo de regras para as pessoas se tornarem sagradas. Não! A mesma mensagem que remiu faz você santo, separado. E agora, neste contexto, podemos entender o versículo 3, que tem
cauterizada, que proíbe o casamento, exige abstinência de alimento que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis, por quantos conhecem plenamente a verdade. Do que você está falando? Deixe-me dar um exemplo exagerado, amplo. Então eu vou lançar um pouco mais de luz nisso, que provavelmente tocará a sua vida e vai levar vocês a tremer e sentir raiva. Eu estava no Peru anos atrás e uma vez eu me sentei no prédio onde estava a nossa congregação, em uma casa bem velha. Houve uma guerra, pessoas morreram, todo tipo de coisa aconteceu ali. E eu tinha discutido com alguém sobre o evangelho por horas decorridas ali. Suas vidas eram completamente despedaçadas, arruinadas, eram dependentes químicos, tudo que você imaginar, total. Acabei de anunciar, proclamar as boas novas. Eventualmente eu estava completamente exausto. A pessoa se foi. E eu sentei no meio daquele salão que chamamos de auditório. E eu estava sentado em uma cadeira, esmagado, cansado. E de repente tocou. Eu fui lá, abri a porta e vi imediatamente que um homem da igreja queria falar comigo. Então eu abri a porta e eu perguntei, sim, o que posso fazer por você? Para o que ele disse, eu só quero fazer uma pergunta. O quê? Diga. Você come carne? Eu disse, o quê? Você come carne? Sim. Por quê? Quando ele abriu a Bíblia, ele começou a me explicar que eu não sei o verdadeiro caminho de como posso agradar a Deus, nem verdadeira piedade, nem qualquer outra coisa. Ele começou a listar todos os tipos de regras sobre comida, isso e aquilo outro, e etc. E você sabe o que é incrível? E essa é a pior coisa sobre isso. Muito aconteceu do que ele disse. Muitas coisas aconteceram. E eu realmente deveria estar comendo coisas mais saudáveis. Mas não é isso que me torna sagrado, santo. Há uma mensagem única. E isso santifica. E este é o entendimento de que Deus fez por mim em Cristo. E entender o ensino de Cristo no Evangelho que Ele recebeu. E o que você me deu. E se eu me desviar disso para qualquer outra coisa, e enfatizo qualquer outra coisa, ouça o que o apóstolo Paulo me diz. Começo a me afastar da fé e me inclino para os ensinamentos de demônios, doutrinas de demônios. Agora, vamos falar sobre algumas coisas e lançar alguma luz em cima disso. Vamos lançar alguma luz. À medida que atravessamos os diferentes estágios da nossa vida e caminhos espirituais, etc., Deus faz certas coisas em certos tempos. Ok? Temos que ter muito cuidado, muito, para que a ênfase desses momentos não se torne o centro do nosso cristianismo. O cristianismo é sobre casamento. Não, não é esse o caso. É sobre família. Não, não é sobre isso. É sobre moralidade. Não, não é isso. É sobre honestidade e modéstia, sobre aquilo e aquilo outro, lá, e etc. Não, 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 e não é sobre isso. É muito maior do que isso. Em vez de poder ser encaixotado em uma categoria tão simples, até a declaração frequente do Dr. Piper, eu respeito o Dr. Piper e concordo plenamente com ele no que eu vou citar dele aqui agora. E uma grande bênção na igreja quando ele disse: o cristianismo é a respeito da glória de Deus, mas mesmo isso não é grande o suficiente. O cristianismo é muito maior do que qualquer coisa que nós tentarmos enfatizar. Qualquer coisa. Agora, deixe-me agora mudar de direção e abordagem. Vamos para o outro lado da história. Se alguém olhar para o seu cristianismo, para o seu, onde você veria a ênfase do seu cristianismo? Deixe-me dar alguns exemplos práticos aqui. Meus filhos estudam em casa. E eu costumava falar sobre educação em casa. Considero muito correto, apropriado, bom. Muito bom. Muito bom. Ok? Um pastor ligou anos atrás e disse para mim o seguinte:
Brother, pô, vem e pregue na minha igreja. Eu disse, por quê? Aí ele disse, receio que muitos tenham se perdido na minha igreja. Para o qual eu disse, por quê? Por que você acha isso? Eu disse, porque eles ensinam seus filhos em casa. Eu disse, bem, irmão, você também ensina seus filhos em casa. Eu disse, sim, mas eu não mantenho educação em casa na minha frente como um banner. Há aqueles na minha igreja que se eu pedir para testemunhar, eu acho que eles diriam algo assim, descobri o ensino em casa há 5 anos. O ensino em casa não é o mesmo que o cristianismo. Não é um símbolo do temor de Deus. Não é a única ferramenta para criar ótimos filhos. As boas novas de Jesus Cristo são moralidade. Mas vamos olhar por isso por um momento. Queremos ensinar nossos filhos sobre etiqueta. Como andar, como falar, como pensar. Queremos ensiná-los a pensar racionalmente por todas essas coisas diferentes. E que eles dizem, sim pai, não pai. Levante-se direito. Aperte a mão das pessoas. Olhe nos olhos deles. Haja como uma dama, vista-se como uma dama. Nós ensinamos tudo isso a eles, mas se a ênfase do seu cristianismo é sobre isso, então você passa ensinamentos de demônio para eles, doutrina de demônios para eles. Tudo isso deve ser ensinado, ok? Deve ser ensinado, deve ser. Mas tudo isso é pouco, é pouco. O que precisa ser ensinado é o seguinte, olha, senhora, olha, crianças, olhem, filhos, olhem, minha filha, este Deus poderoso e o que Ele fez por você. Toda a sua piedade, toda a sua lealdade, todo o seu cristianismo deve resultar disso, dessa coisa. Ele deu sangue por sua alma. Se eu pudesse dizer, é quase antibíblico falar assim, mas se eu pudesse dar algo para minha esposa e para os meus filhos, e qualquer verdade que é central na minha vida, para você como igreja, então a grandeza da pessoa de Jesus Cristo seria o trabalho incompreensível que Ele fez por nós. E eu convenceria você a fazer um voto de lealdade a Ele, e amar Ele, e encantaria você. Essas coisas. Esse homem, Jesus Cristo, tudo que eu mencionei, tudo. Claro, coisas importantes, são importantes. Mas a essência do cristianismo não é ética nem moralidade. Então o que é? A fé em Cristo, amor a Deus, e as pessoas que começam a mudar e transformar o seu comportamento. E como não temos um senso perfeito, considerando que não vemos claramente a vontade de Deus, é claro que precisamos das Escrituras, e é claro que precisamos de princípios, e é claro que precisamos de provérbios, e é claro que precisamos da ajuda de todas as verdades da Bíblia. A lei está a nosso favor e todas essas ferramentas são maravilhosas também. Mas o que eu quero transmitir é o seguinte. Esse é o Evangelho. Pai, por que o Senhor é leal à minha mãe? Não porque eu quero ser um homem ético e honesto e bem visto, como são os fundadores deste país. Eu sou leal à mãe deles, porque Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Pai, por que o Senhor está passando um tempo conosco? Isso me dá a oportunidade de dizer, houve um tempo em que seu pai era uma pessoa muito má e que não conseguiu fazer nada do que está fazendo pela família ultimamente. Mas Jesus Cristo e a lealdade a Ele deve estar em primeiro lugar em tudo. Em tudo. Ou nossa família será composta de fariseus. E nossa igreja será composta de fariseus. E muitos que se concentram em coisas que eles falam sobre coisas que não são tão importantes. É importante se vestir adequadamente? Absolutamente, sim. Absolutamente. Mas de onde isso deve vir?
Precisamos contrabalançar a sabedoria das Escrituras nisso, porque vivemos em uma cultura que nem conhece propriedade e modéstia. Mas de onde vem? De onde? Que Cristo morreu por mim. Queremos jovens, como jovens, e moças se comportam como moças, e nós voltamos para as Escrituras para orientação nisto? Absolutamente. Mas o cristianismo não é sobre isso, em primeiro lugar. Não é. Mas sobre Jesus Cristo e suas boas novas. E aqui Paulo quer dizer para todos nós o seguinte: nunca se afastem, que é o corpo, a essência, o coração, é o fundamento da vida cristã. Eu lembro uma vez, depois de fazer uma pregação em uma conferência, eu sentei para almoçar com alguns homens com uma teologia muito estrita e perspectivas de vida e tal. E eles eram muito rigorosos. E eu lembro-me de um jovem vindo até nós naquele momento, e ele era o garçom. Ele usava umas pulseiras que minha esposa já teve. Ele tinha cabelos loiros nos quais usava todos os tipos de pequenos ornamentos, usava óculos estranhos e tal. Então, assim, não havia nada. Certo? Ele notou a minha Bíblia, ele viu ela lá. Ele veio lá e ele trouxe a nossa água, então ele chegou lá, viu a Bíblia. Ele disse: Cara, você tem uma Bíblia? Eu disse: sim. Ele disse: Hey, eu também tenho uma. Eu disse: ótimo. Olhei para os meus colegas. Eles estavam com raiva. Eles estavam simplesmente irados. Eles podem ter pensado: deve ser uma tradução liberal ou algo assim. Eu perguntei de volta: sério? Sim. Eu busquei e busquei a Deus. Busquei por Deus e uma vez eu encontrei. Vi a imagem que meus colegas cortaram. Eu quase podia ver as rodas girando dos seus cérebros. Você não procurou a Deus. Ninguém procura a Deus. Para o que diz, sério? Sim. E você acha? Sim. Essas são as boas novas. E você começa a me contar muito disso tudo e talvez um pouco mais do que eu queria saber sobre sua vida passada e tudo mais. Então ele vai buscar a nossa comida. Olhei para os homens e disse: você sabe o quê? Melhor encontrar e não saber como chamamos, como saber o que chamamos sem encontrá-lo. Deus fez algo na vida daquele jovem. A coisa mais importante que ele pôde fazer foi Deus. Foi Deus que fez em sua vida. Sim, ele provavelmente não tinha pai. Sim, há tanta coisa na sua vida que você nem entende. Olha, eu não quero ser agressivo, mas eu digo, mas talvez ele não mora mais com a namorada. Atacou um pouco do seu reconhecimento. Para que isso? Para as boas novas. Então vamos ajudar esse rapaz, em vez de confundi-lo com diferentes pequenos sotaques que não são tão pronunciados. Tentamos ajudar, amar e não julgar. Evangelizar. Ensinar mais e mais a respeito do Evangelho. Sim, é claro que vamos conversar com ele sobre a lei, sobre masculinidade, família e todas essas coisas. Mas essas coisas, se vivermos bem, corretamente, é apenas uma consequência do nosso entendimento das boas novas de Jesus Cristo. As boas novas de Jesus Cristo. E é isso que eu quero que entendamos nesta igreja. Coisas diferentes podem ser importantes para todos nós. Faz parte de ser um corpo. Eu também vim com diferentes talentos e diferentes visões, que pode ser um pouco diferente dos seus costumes. E você veio com outras ênfases, outros costumes, mas eu quero que você entenda nesta igreja que o Evangelho de Jesus Cristo é o mais importante aqui. É o mais importante. E a única coisa da qual surge a verdadeira piedade. Você sabe, quando você falou sobre isso é um pouco diferente do tópico aqui, mas quando eles falaram sobre suas devoções familiares, ou como vocês ensinam suas esposas, como ensinam os filhos, e se você ama a Deus, esta é uma das suas tarefas mais importantes.
Nesse sentido, prefiro usar um termo, o que me ajuda a manter a direção aqui. Você sabe, muitas vezes quando sentamos com nossas esposas, ou no culto em família, ou separadamente com nossos filhos, nós tendemos a dizer que eles são nossos discípulos, e nós ensinamos a eles, pregamos para eles, e assim por diante. Diferentes coisas, e tudo isso é importante. Mas eu uso esse termo. Eu quero evangelizar minha esposa. Eu quero evangelizar os meus filhos. O que quero dizer com isso? Você sabe, pregar é bem fácil. É muito mais fácil do que sentar com uma única pessoa, com um grupo de homens e ensiná-los. Porque quando nós ensinamos, quando evangelizamos, fazemos isso, por um lado, através de credos. Por outro lado, também através das nossas vidas. Quero entender com os meus filhos quem é Deus. Quem é esse grande Cristo? O que Ele fez por nós na cruz? E então eu quero as coisas que saem, que fluem disso, como amor, misericórdia, perdão, compaixão. E eu gostaria de poder passar todas essas coisas para eles, com o exemplo da minha própria vida. Eu quero que isso seja a referência deles. Ouça-me, se você abrir o Evangelho e você levar a sério o comando, o mandamento de amar um ao outro, você se dá bem com o restante. Você vai se dar bem com os outros. Você vai se dar bem com o restante. Bem, embora eu quisesse falar sobre este capítulo, como sempre também, não cheguei muito longe até aqui. Mas quero que vocês entendam isso, querida congregação. Ontem, o irmão Alan vi isso com tanta clareza. Eu vi pessoas idosas, como Kevin, e meninos jovens, como Luck e outros da faculdade. E vi meninos da faculdade lá também, com quem eu ainda estou bravo porque meus filhos ficaram bêbados por causa delas. E vi todo tipo de pessoas que normalmente não se reuniam sobre nenhuma circunstância, de jeito nenhum. E agora eles se reuniram para ajudar alguém a se mover, passar na chuva o dia todo, passar na chuva o dia todo. E aqui que o Evangelho trabalhou. Até os romanos, aqueles que perseguiram os cristãos, ficaram totalmente surpresos. O que os surpreendeu? O amor que essas pessoas sentiam uns pelas outras. A maneira como eles se serviam era simplesmente incrível para eles. Eles não entendiam. Por quê? Porque é um mistério. Uma das coisas de que sempre falo quando se trata de igrejas é que, você sabe, havia uma aliança. Agora se tornou muito unilateral, como qualquer outra aliança. Era o pensamento de uma congregação. Você deve agrupar certos tipos de pessoas. Por exemplo, se queremos reunir as pessoas no centro da cidade, então precisamos de uma congregação no centro, ou precisamos de uma congregação de pessoas da classe média, alta, ou congregação de agricultores, congregações que reúnem pessoas deste ou daquele tipo. Você sabia que isso mina completamente o propósito de uma igreja? Você sabia que nenhuma ideia bíblica poderia ser representada? Porque este foi precisamente o testemunho do mundo perdido durante o Império Romano. Foi esse, ó. Bem, eu pensei que judeus e não judeus se odiavam. E o que esse cara está fazendo aqui? Como essas pessoas podem, aqueles que normalmente se odeiam, se desprezam, pertencem a outras classes sociais, outros grupos, ainda não são mais coesos do que com o seu próprio grupo? Por exemplo, nesta igreja de Redford, há uma oração de 1 hora no início do culto. Geralmente não é possível atrair jovens para esta igreja. Mas ainda há muitos jovens aqui. A glorificação é bastante tradicional. Bem tradicional e tudo... Sim, mas boas pessoas ainda vêm aqui. Eu acho que pelo menos um deve ser de boa índole. Você entende o que eu quero dizer?
Eu quero e suplico a você que olhe para o Evangelho. Olhe para o Evangelho. Apenas o simples fato de que ele morreu por você. E que este seja o catalisador da sua piedade. Deixa isso te unir. Reúna isso. Isso motiva o seu amor. Motiva ele. E você pode realmente amar. Você realmente pode. A Escritura é clara, refinada ainda mais. Mas se você nasceu de novo, é capaz de amar. Então, acredite em Cristo. Cresça em seu conhecimento e apreciação e amor. E quando alguém vier à igreja, e talvez não de um jeito ou de outro e tal, etc., mas não comece a falar com ele sobre essas coisas sem importância. Mas fale das boas novas de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Onde quer que for. Deixe-me dizer, eu vou terminar com isso, deixe-me dar um outro exemplo. Eu fico na frente de um público e as pessoas saem dali. Todos nós... Digamos que algumas mulheres sejam prostitutas. Eu posso ir até elas e ensiná-las todos os tipos de princípios. Talvez eu possa lhes dizer como elas devem trocar de roupa. No cabelo delas, a maquiagem delas. Posso começar a explicar aos outros os terríveis malefícios da bebida. Posso mencionar a idade de ouro em que as pessoas viviam mais civilizadamente e tal. Eu posso dizer a eles todos os tipos de coisas, mas eu não terei uma grama de força para dizer. Mas eu também posso evangelizar. Eu posso te dizer que existe um Deus e Ele te ama e Ele enviou seu Filho para morrer por você. Você precisa conhecê-lo, o seu amor, e precisa mudar por intermédio dele. Sim, você deve se arrepender, você precisa mudar, mas eis o porquê. Olhe para ele, veja o que ele fez. Evangelize as pessoas. Evangelize as pessoas. Se fizermos o contrário, vamos cair no erro dos ensinamentos das doutrinas de demônios. Eu falo sobre educação na minha casa, com frequência e em muitos outros lugares, mas eu não quero que tudo nessa igreja seja a respeito de educação no lar. Eu falo muito sobre a família. No entanto, não quero que tudo nessa igreja seja a respeito de família. Eu estou falando sobre masculinidade bíblica. Eu estou falando de como se vestir. Mas eu não quero que isso torne a igreja conhecida por isso, por essas coisas. Eu quero que essa igreja aqui seja conhecida pelo Evangelho de Jesus Cristo. Por causa das boas novas de Jesus Cristo. É tudo o que temos. É tudo o que temos. Essa é a única coisa que nos salva. Você ouviu hoje que muitas pessoas acreditam que são cristãs. Mas vocês realmente são cristãos? Talvez seja apenas tradição. É uma coisa perigosa nascer na Virgínia, onde muitos vão à igreja. É uma coisa perigosa nascer em uma família onde o cristianismo é levado a sério. Pois você pode acreditar que de alguma forma também herdou isso naturalmente, mas a sua vida mudou? Mudou? Por um lado, eu poderia perguntar se você já experimentou que a liberdade de Cristo tem crescido em você, o poder sobre o pecado, uma nova força que te ensina a amar, isso cresceu em você? Ou por outro lado, eu poderia perguntar, você já experimentou o cativeiro de Cristo? Isto é, você assumiu o controle e está assumindo cada vez mais o poder sobre a sua vida? Eu sempre digo aos meus filhos que eu sou livre em certo sentido. Em outro sentido, no entanto, estou muito mais em cativeiro do que em qualquer outro momento da minha vida.
Essas são as correntes de Cristo, o amor de Cristo que nos coloca dentro de limites, nos impõe limites. Às vezes rimos, divertimos com a família e tal, com a minha família, dizer ao redor da mesa, algo assim, nós rimos porque alguém está fazendo alguma estupidez verdadeira ali e tal. E na maioria das vezes é a minha esposa. E olhamos um para o outro e, bem, nunca seremos uma família modelo. Eu amo esses momentos, enfim, em família. Mas o ponto é, talvez nossa família possa ser decepcionante para aqueles que sabem muito bem como fazer isso. Mas eu acredito que ninguém poderia duvidar que o Evangelho e Jesus são muito importantes para nós. E essa é a coisa mais importante que eu quero para que meus filhos e filhas sejam fiéis a Cristo, fiéis ao Senhor. E não vou ficar animado com as pequenas coisas. Lealdade a Cristo. Lealdade. Agora, se eu estivesse em uma igreja onde todos seguem seu próprio caminho e não levam a sério os princípios bíblicos e os homens não levam suas famílias a sério, então provavelmente eu pregaria exatamente o oposto. Mas isso é uma igreja. Aqui é uma igreja onde os homens, muitos, querem levar as suas famílias a sério. As mães querem fazer as coisas bem feitas. E eu realmente aprecio isso. Mas acredite, todos nós precisamos ouvir essas mensagens. Que não podemos enfatizar nada além de Cristo. Cristo e somente Cristo. E se você está aqui agora e não conhece Ele, vem aqui e fale comigo depois do culto. Se você tem alguma dúvida sobre conhecer Ele, de que o conhece ou não, então você tem que nascer de novo. E a prova disso é que sua vida está começando a mudar. E muda porque novos desejos foram dados a você. Você realmente ama Ele. E você realmente quer servir a Ele. Vem aqui para falar comigo, converse com outro pastor, ou um membro masculino ou feminino da congregação. Mas, por favor, não saia daqui hoje sem conhecer a Cristo. Por favor, por favor. Haverá outros momentos em que chegarei ao púlpito e eu vou falar sobre família. Eu quase fiz isso hoje. E eu quero muito, realmente, direcionar os homens para o que nós precisamos fazer. E eu vou falar a respeito da família, e eu vou falar a respeito de crianças, e eu vou falar sobre o casamento e todas essas coisas. Mas antes de entrar nelas, tenho que passar por esta mensagem. Que esta igreja seja sobre as boas novas de Jesus Cristo. Amém? Amém. Oremos.